Vamos falar agora, pessoal, da diferença de homônimo e parônimos. Parônimos, né? Mesma grafia, né? Grafia e sons parecidos, mas com significados diferentes, né? A mesma grafia, porém, significados são diferentes. Um exemplo aqui, ó. Aprender, né? Conhecimento, aprender. Aprender conhecimento. Apreender, capturar. Grafia parecido, não é iguais, são parecidas, né? Porque aqui é aprender e aqui é apreender, capturar, né? E significados diferentes. Soar, som, e suar, transpirar, né? Comprimento, extensão, cumprimento, saudação. Parônimos é isso, é grafia e som parecidos, mas significados diferentes. Entendeu, pessoal? É isso aí. Homônimos, pessoal. Homônimos são palavras com a mesma grafia, mas a pronúncia é diferente, né? Aí nós temos as classificações. Temos os homônimos homógrafas, homófonas, perfeitas. As homógrafas, mesma grafia, mas pronúncia diferente. Um exemplo aqui, ó. Exemplos. O verbo colher, né? A mesma grafia. O verbo aqui colher, né? Eu colho, né? E o substantivo colher, né? Colher, né? Aqui é colher. E tem a palavra sede, que é lugar, e a palavra que é a mesma grafia, mas a pronúncia é diferente, sede, que é vontade de beber água, né? Cá em cima é o verbo colher, e aqui é o substantivo colher, que a sede, a palavra sede é lugar, e cá sede, né? A mesma grafia, só que a pronúncia é diferente, que é vontade de beber água. Almoço, substantivo, né? O almoço. E almoço, verbo. Eu almoço, né? Verbo. Essas grafias iguais, mas pronúncia diferente. Mesma escrita, mas a pronúncia diferente, né? Só você lembrar aqui, ó, de né? Homógrafas, né? Lembrar de grafia. No final aqui, grafa, né? Lembrar de grafia. Falamos, pessoal, de homônimos homógrafos. Vamos falar agora de homônimos homófonos. Homófonos, né? Fono vem de som. Da mesma pronúncia, ou seja, o mesmo som, mas a grafia é diferente, né? Exemplo. Aqui, ó. Serrar. Com C, né? Com C aqui. Significa fechar. E serrar com S significa cortar. Ou seja, o mesmo som, serrar e serrar. Porém, a grafia é diferente. Espiar com S é espionar ou observar. E espiar com X é levar a culpa. Acento e acento. Acento com C, sinal gráfico, né? Acento com 2 S, lugar de sentar ou sentar-se. Agora, pessoal, os homônimos perfeitos, né? Falamos dos homônimos homógrafos, homônimos homófonas, agora homônimos perfeitos. Que perfeito? A mesma pronúncia, a mesma grafia, porém significado diferente. A mesma pronúncia, mesma grafia, porém o significado é diferente. Por exemplo aqui, ó, caminho.
substantivo, né? O caminho. Caminho, verbo, né? Eu caminho, né? Então, pronúncia mesma, mesma grafia, só que um é verbo, outro é substantivo. Morro, substantivo, né? Significado monte. Morro, verbo é morrer, né? Conjugado, né? Verbo morrer. São, adjetivo, significado com saúde, e são, verbo, né? Que na conjugação vai ficar são, eles são, entendeu? Então, a diferença de homônimos, homógrafos, né? A mesma grafia, mas a pronúncia é diferente. Homônimos, homófonos, né? Homógrafo vem de grafia, né? Grafia mesma, pronúncia diferente. E homófonas vem de fono, né? Mesma pronúncia, grafia diferente. E o perfeito, ou perfeita, mesma pronúncia, mesma grafia, porém o significado é diferente. Vamos fazer as questões, né, para melhor compreendermos o assunto. No trecho, a inteligência artificial permite que praticamente qualquer pessoa crie obras de arte complexas, como as agora expostas na Galeria de Arte Gagosian, em Nova York, ou imagens realistas que borram a linha entre o que é real e o que é ficção. As palavras destacadas constituem um par de... Só aqui dá para ver logo que são antônimos, né? Que são palavras que diferem entre si. Então, sinônimo não é, parônimos também não é, homônimo não é, antônimos. A palavra inflação e infração constituem um par de palavras que se assemelham na grafia. Logo, trata-se de um par de homônimos, parônimos, sinônimos não é, antônimos também não é. Ou é homônimos, homógrafos ou parônimos. Mas está mais para ser parônimo, porque a grafia é parecida, mas o significado é diferente. Inflação tem a ver com economia. Infração tem a ver com infração de trânsito. Então, parônimos. Grafia parecida, porém significados diferentes. Existem na língua portuguesa palavras parônimas que têm a grafia ou são parecidos. Assinale a alternativa em que as palavras parônimas correspondem corretamente ao significado apresentado. Ascético, relativo ao vinagre. Asséptico, sem germes. Senso, raciocínio, senso, contagem. Diferimento, adiantamento. Deferimento, diferimento, aprovação. Sessão, reunião. Sessão, divisão. Ascético, relativo ao vinagre. Letra A.